Você é muito bem-vindo ao canal Logos e nós estamos falando sobre alguns teólogos do século XX. Na verdade, é um panorama sobre esses teólogos e hoje nós vamos falar sobre Emil Brunner, um dos companheiros de Karl Barth na teologia. Ele é um dos que trabalhou junto com Karl Barth no movimento da teologia dialética. E o que nós temos que pensar sobre a teologia e sobre esses teólogos, o que é importante para nós, é que hoje a teologia influencia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a maneira que você pensa em relação à teologia tem influência a partir desses teólogos, certo? Então, hoje nós vamos ver alguns pontos, é um panorama, na verdade, da teologia de Emil Brunner, que é a teologia dialética. E ele comandou junto, já entrando na ideia dele, de Emil, ele comandou o movimento de teologia dialética junto com Karl Barth. Então, ele aceita de maneira incondicional a palavra de Deus como a verdade absoluta, e ele divide em algumas partes. Nós também vamos ver sobre essas partes. E Emil Brunner nasceu em 23 de dezembro de 1889 na Suíça. É importante saber que na Suíça, nesse período, a teologia que está dominando ali, a teologia dominante é a teologia de Karl Barth. Só que Emil, ele é companheiro de Karl Barth, principalmente no movimento de teologia dialética. E aí ele não se restringe simplesmente à Suíça, que é o lugar onde ele nasceu, mas também ele vai para a Alemanha, ele vai para a Inglaterra, ele trabalha nos Estados Unidos e também foi para o Japão. Então veja que ele expandiu a sua teologia ainda enquanto ele esteve vivo. Uma segunda parte importante sobre a vida dele é que Emil ele dedicou grande parte do seu interesse em uma ação pastoral e também missionária. Então, o que é importante para nós nessa questão? Que um teólogo ele não trabalha apenas com o campo teológico, mas ele também trabalha na área pastoral e missionária. Então, um teólogo ele tem diversas bases, um leque que se abre diante do teólogo para que ele possa trabalhar, certo? E Emil ele atua tanto na ação pastoral como missionário. Durante muitos anos da vida dele, ele vai ensinar psicologia pastoral, e isso é interessante para nós também. Escreveu inúmeros livros sobre problemas morais, sociais. Então veja que ele é um teólogo que influencia em várias áreas. Inclusive, ele sentiu os problemas políticos da época em que ele vivia. Inclusive, ele tem uma divergência com o Karl Barth em relação ao comunismo, certo? Ele até fala sobre Karl Barth da seguinte maneira: sem ser comunista, serve aos interesses do comunismo. Então, veja que ele também tem uma parte importante na área política. A primeira obra de Emil leva o título de A Mística e a Palavra. Nessa obra, ele quer conduzir a teologia, os teólogos, o pensamento dos teólogos daquele período e os seus alunos em uma teologia genuína no pensamento dos reformadores. Então ele não foge à ideia de uma boa teologia, principalmente no período em que a perversão do racionalismo estava atuando naquele período. É interessante saber que Emil ele coloca a teologia como uma espécie de limpeza, de purificação. Então, ele não vê a teologia simplesmente como uma construção, como um tratado teológico, certo? Mas ele vê a teologia como uma purificação. Então, na visão de Emil, quando Deus fala, a teologia deve ser vista como um caminho que leva ao entendimento da palavra. Então, se a teologia é um impedimento para ouvir a fala de Deus, a teologia deve ser retirada. É uma teologia que deve ser extraída do meio para não ser um impedimento quando Deus falar. E isso é muito interessante.
Quando Deus fala, Emil coloca dois pontos importantes que seria para ele, na teologia dele, é o ponto de contato. Nesse ponto de contato, ele vê o homem como imago Dei, a imagem de Deus. E esse homem, ele vive dois momentos na vida. Primeiro, a capacidade de receber a palavra de Deus, mas não só de receber a palavra, mas também de ser responsável pela palavra que ele recebeu. Então, na visão de Emil Brunner, a palavra de Deus não causa no homem a capacidade de receber a palavra, porque ele nunca perdeu tal capacidade. Então veja que ele vê no homem já a condição para que o homem possa ouvir a palavra de Deus. Mas aí ele define uma questão muito interessante, que é: o crer na palavra é uma coisa, o ouvir a palavra é outra. Então você pode ter a capacidade de ouvir, guardar essa palavra, mas ele não vê e ouve essa palavra de uma forma crente. Então ela se torna um conhecimento opaco, um conhecimento incerto. Ele ouve a palavra, mas ele não crê na palavra. Mas na visão de Brunner, quem é o causador de crer na palavra é o próprio Deus. E aí ele divide em duas partes de conhecimento. São o conhecimento natural e o conhecimento sobrenatural. Então veja, no conhecimento natural, o homem ele vê a palavra de Deus como incerta, como nós vemos hoje inúmeras pessoas assim, vê a palavra de Deus como algo incerto, certo? Esse é um conhecimento natural. Já o conhecimento sobrenatural, ele aperfeiçoa o entendimento do indivíduo e faz com que seja efetivo esse conhecimento da palavra. Então, Emil também divide desta forma, em dois tipos de conhecimento: conhecimento natural e o conhecimento sobrenatural. É muito interessante saber que ele vê o homem como imago Dei, né? Como a imagem de Deus. O segundo ponto que é importante em Emil Brunner é que ele vê a criação não como um produto, certo? Mas ele vê como uma comunicação de ser a algo, mas assim como uma comunicação pessoal que é dirigida pelo verbo de Deus ao homem. Então veja, não deve ser entendida apenas como uma produção. Na teologia de Emil Brunner, ele não vê a criação como um mero produto, mas sim Deus se comunicando com a sua criação, com o homem, diretamente com o homem. Então ele declara que a filosofia ela tem um Deus, e esse Deus ele é um artifício do pensamento humano. Então veja, sendo assim, sendo um artifício do pensamento humano na filosofia, Deus então ele não passa de uma ideia. Já o Deus da Bíblia ele não pode ser conhecido como uma ideia, mas somente em sua autorrevelação histórica, também pelas Escrituras. Então veja que Emil ele divide muito essa questão do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não um Deus da filosofia apenas criado apenas por uma ideia humana. Certo? Um último ponto, que Emil ele vai definir a igreja como um órgão portador da revelação do Evangelho. Então a igreja é a existência proclamadora. E essa existência proclamadora é importante, porque uma igreja ela pode ser falsa ao estar proclamando um evangelho que não é aquele ao qual Deus ordenou que nós proclamássemos. Por isso é importante conhecer a vida desses teólogos como Emil Brunner. Meus caros, teria inúmeras coisas que poderia falar sobre ele, mas eu acredito que aqui já dá para ter uma base, uma ideia sobre a vida de Emil Brunner e um pouco da sua teologia. Obrigado e até o próximo vídeo.